agradecer na noite de hoje mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Cristo. Que possamos, na noite de hoje, podermos muito, porque não vai ser fácil. E que possamos também colocar em prática na nossa vida cotidiana. Para abrir o nosso Evangelho, o nosso trabalho na noite de hoje, vamos orar a prece do Mestre Jesus. Nos ensinou, quando por aqui passou encarnado. Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso poder. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e no mundo. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal que acontece. Que os mentores espirituais da nossa casa de oração possam assistir o nosso irmão e para o uso da palavra na noite de hoje. Irmão. Boa noite a todos, a todas que estão aqui presencial e aqueles que estão virtualmente, né? Esse formato híbrido, depois da pandemia. E que o Mestre dos Amigos Jesus nos envolva hoje e sempre, abra as nossas mentes, nossos corações, para o entendimento da lição de hoje. Na realidade, que nós vamos trazer aqui é uma das lições do Mestre, é uma das passagens do Evangelho. O título escolhido para a palestra de hoje também foi ele. Jesus cura o obsidiado Geraseno. Eu escolhi essa imagem, que vocês estão percebendo aqui. Quem está no presencial está percebendo aqui essa imagem. Vocês tenham certeza que muitos obsidiados têm essa visão aí. Ou, se não, pior do que essa. Quantas vezes quem trabalha em mediúnica como doutrinador, às vezes doutrinando o espírito, às vezes o espírito traz para a gente essa imagem. Ele está sendo obsidiado, ele está sendo perseguido, e as imagens, às vezes, que eles têm, é exatamente essa está aí. Nessa tela inicial, nesse slide inicial. Essas imagens são o quê? Alimentações nossas, né? Então, nós sabemos, né, com o estudo da doutrina, que não existe nem demônios, nem anjos. Todos são espíritos como nós. Não existe um ser criado à parte pelo Criador, por Deus. Todos são espíritos. Cada um na sua trajetória evolutiva. Só que pelas nossas construções mentais, por causa dos pensamentos que nós alimentamos no nosso dia a dia, nós criamos essas imagens. É o que eu digo sempre, ninguém precisa morrer para ir para o céu nem para ir para o inferno. Tem gente que já vive no seu próprio inferno aqui na Terra. Pelos pensamentos e sentimentos que alimentam. Da mesma forma, muitos já vivem no seu céu, pelos alimentos, pelos sentimentos e pensamentos que alimentam. Então, se eu tenho o hábito de alimentar bons pensamentos, eu vou viver numa energia boa, positiva. Mas se eu tenho um mau hábito de alimentar maus pensamentos, maus sentimentos, você acha que tipo de energia eu vou construir ao meu redor? Então, é mais ou menos isso que essa passagem escolhida para hoje, que está em uma das obras ditadas pelo Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco, Premissas do Reino, e que também se encontra no Evangelho
Nós vamos encontrar essa passagem do obsidiar Geraseno, tanto no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas e de Marcos. Eu escolhi para fazer uma leitura inicial, para a gente poder se situar, né, porque é importante. A gente vai falar de uma passagem, e muitos de nós aqui já leu, já ouviu falar, mas é interessante que a gente faça uma leitura rápida, para a gente se situar na história trazida. Eu escolhi Mateus, é muito curto, Marcos é muito longo, então escolhi o caminho do meio, escolhi Lucas para poder falar com vocês. Começa mais ou menos assim, o endemoniado Geraseno, né? E navegaram para a região dos Gerasenos, uma cidade na época, né? Gerasa, a qual está defronte da Galileia. Então, naquela região que Jesus andava naquela época buscando curar, mas acima de tudo, Jesus buscava o quê? Esclarecer, ensinar. Isso é bom ter em mente, nós espíritas, porque a casa espírita, nós batemos na porta da casa espírita na busca de ajuda. Queremos ajuda, consolo. É o que nós encontramos, todos nós. Mas não basta o consolo. O consolo é a parte inicial, é a fase inicial só. Porque a doutrina, além de consoladora, é esclarecedora. Então, se a gente bate na porta da casa espírita buscando consolo, ajuda, para que a gente se ajude, é necessário o estudo, o esclarecimento de uma doutrina que, além de consoladora, é fundamentalmente esclarecedora. Então, as queixas que nós nos fazemos ao acordar, se queixando de Deus, se queixando da vida, se chove, reclama, se faz sol, reclama, é porque falta a gente um estudo mais aprofundado dessa doutrina que é esclarecedora, que nos mostra o porquê das coisas, o para quê das coisas. E essa doutrina foi buscar nos ensinamentos de quem? De Jesus, nesses ensinamentos aqui de Jesus. Esclarecimento para nos ajudar. Mas é necessário que eu queira ajuda. A casa espírita ajuda. Mas se você não quiser se ajudar, ninguém vai poder fazer por você. Nem Jesus. Por isso eles sempre perguntaram que curas deseja. Então, se pergunte diariamente, que cura eu quero para mim? Porque a casa espírita vai só ajudar você, vai esclarecer, vai te acolher amorosamente, como Jesus acolhia aqueles doentes que batiam a porta da casa de Pedro, principalmente, que o buscavam. Mas ele sempre disse, venha, mas traga a sua cruz. Que o processo é de cada um de nós. Então, seguindo aqui. Ao descer sobre o solo, veio ao seu encontro certo varão da cidade, que tinha daimon, que tinha demônios. E quem são esses demônios, gente? Nós aprendemos na doutrina que demônios, na realidade, é um nome dado a espírito. Só que nós tomamos pelo um significado pejorativo, né? Daimons, Sócrates dizia que ele tinha um daimon. Sócrates não queria dizer que ele tinha um demônio, como a gente pensa hoje. Ele queria dizer o quê? Que existia um ser à parte, que existia um espírito que o acompanhava. Porque daimon, o significado é isso, é um espírito, é um ser espiritual. E nós resolvemos dar um nome pejorativo, daimon, demônio, algo negativo. Então, na realidade, todos nós somos o quê? Espíritos. Estamos envolvidos por energia, estamos envolvidos por quem? Por espíritos encarnados e desencarnados. Nós temos companhias de espíritos encarnados e de espíritos encarnados. E eu digo muitas vezes a vocês, olha, eu tenho mais medo dos encarnados do que dos desencarnados. A gente tem que ter mais medo daqueles dos encarnados do que dos desencarnados. Então, nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Tanto os encarnados como desencarnados, aquele que nós chamamos de obsessor. É um espírito como nós, criados pelo mesmo Pai, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai.
Consequentemente, todos nós somos o quê? Irmãos. Só que cada um seguiu o seu caminho. Um seguiu o caminho do bem, outro seguiu o caminho do mal. É o tal do livre-arbítrio. Então, aqueles que nós chamamos de obsessores, de demônios, são irmãos nossos que resolveram seguir o caminho do mal, que ainda alimentam o mal dentro deles. Mas nós não estamos muito longe deles, né? Porque muitos de nós ainda alimentamos o mal, pensamento a respeito do outro. Alimentamos ainda ressentimento em relação ao outro. Alimentamos ainda desejo de vingança em relação ao outro. Isso é um mal que ainda existe dentro de cada um de nós. Então, vai adiante. Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas no sepulcro. Imagine se hoje ainda, muitos daqueles que não estão loucos, mas sim apenas obsidiados, são taxados de loucos. Imaginem naquela época de Jesus. Era expulso, vivia realmente escondido, fora da sociedade, né? E aí vai aqui adiante. Vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus gritando, prosternou-se diante dele e disse, com grande voz, o que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Veja, esses obsessores, muitas vezes a gente na doutrinária não, na mediúnica, ao doutrinarmos o espírito, muitas vezes eles chegam revoltados, não em relação a gente, não em relação ao médico psicofônico, não em relação a quem ele está obsidiando, mas revoltados em relação a Jesus. Quem já leu as últimas obras de Manuel Filomeno Miranda, Coreografia de Divaldo, vai verificar na leitura que muitos daqueles ali que se colocam como obsessores têm como maior inimigo quem? A imagem dele, Jesus. E muitos fizeram mal a esses espíritos em nome de Jesus. Muitos mataram, dizendo que estavam matando em nome de quem? De Jesus. Então, esses espíritos que morreram, achando que tinham sido mortos por ordem de Jesus, no mundo espiritual se revoltam pela ignorância contra quem? Contra Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus, consequentemente, eles têm agido como inimigos. E no mundo que nós estamos vivendo de transição, nada melhor do que não é por acaso. Quando se escolhe um tema para uma palestra, nós achamos até que a gente está escolhendo. Mas, na realidade, é a equipe espiritual que está escolhendo aquele tema. Porque no momento que nós vivemos de transição, nada mais importante do que se falar exatamente esse tema. Obsessão. Porque nós estamos vendo um processo de transição do planeta, onde nós todos estamos sendo atacados. Não só atacados individualmente, mas tenho uma certeza que as casas espíritas que divulgam os ensinamentos do Cristo estão sendo atacadas também. Por isso que a gente percebe as intrigas, os melindres, as brigas dentro das casas espíritas, no próprio movimento espírita, porque são influências negativas que nós estamos dando campo. São influências negativas que a gente está abrindo a porta e a janela para que essas influências penetrem. Através de quem? Dos nossos pensamentos. Então, vamos adiante. Então, quando viu Jesus, gritou, né? O que queres de mim? E aí segue aqui Marcos, o seu evangelho. Pois tinha ordenado, rogo-te, me atormente. Pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, para que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Então, Jesus, com a sua moral, tinha tirado, afastado aqueles espíritos obsessores daquele enfermo da alma, acima de tudo. E quando nós vamos, às vezes, doutrinar, nós temos que ter essa moral,
essa força moral, essa postura moral, para poder educar aquele espírito obsessor que se comunica através de um médium. Por isso que se diz, nós somos médiums 24 horas. Nós temos que trabalhar, não a nossa mediunidade, mas trabalhar a nossa moral acima de tudo. Porque se você quer educar alguém, em primeiro lugar, você tem que o quê? Se educar. Como é que eu quero educar o outro se eu não me educo? Como é que eu quero educar meu filho se eu não tenho educação? É educar-se para educar. Da mesma forma, como é que eu quero doutrinar o espírito moralmente se eu não tenho moral suficiente para educar? E ninguém melhor, nenhum exemplo melhor do que o próprio Cristo, para poder realmente doutrinar um obsessor. E aí vai. Era amarrado com corrente, imagina naquela época, amarravam com corrente. E estava sob a guarda com grilhões para os pés. Mas rompendo as cordas, era impelido pelo daimon aos lugares ermos. Então, esse espírito, isso acontece. Nós percebemos isso hoje. Pessoas que estão tranquilas, equilibradas, e que, de repente, se deixam levar pela obsessão. E se tornam revoltadas, agressivas. Pessoas que não eram agressivas, pessoas que não eram revoltadas, de repente mudam o comportamento. Passam a ser agressivas, revoltadas, começam a cometer erros, equívocos, e terminam sendo marginalizadas da sociedade, no lugar de serem ajudadas, de serem acolhidas, de serem educadas. Isso pode acontecer não na casa do vizinho, gente. Isso pode acontecer na nossa casa, no nosso lar. Nós temos que estar atentos, porque esses obsessores estão buscando influenciar a todos nós. Se ele não consegue influenciar você, que já tem uma certa educação espiritual, ele vai influenciar quem? Aqueles que estão mais próximos de você. Para que essas pessoas perturbem o ambiente da sua casa. Na casa espírita, eles vão tentar influenciar aquele irmão, aquele trabalhador, que ainda não buscou a educação moral, que ainda não buscou o estudo, que ainda não buscou educar-se espiritual, para que ele gere perturbação naquela casa espírita. Nós estamos isentos de forma nenhuma. Por eu ser espírita, ter 30, 50 anos de espiritismo? Não. Como diz Emmanuel, até no último degrau eu posso cair. Então, nunca foi tão importante aquele recado do Cristo: orai e vigiai. O momento, gente, é de oração e vigilância. Não baixe a guarda. Não baixe a sua sintonia espiritual através de maus pensamentos, maus sentimentos. Se você ainda tem mágoa, ressentimento de alguém, trabalhe isso dentro de você. Porque isso só vai fazer mal para você. E você só vai atrair espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento e sentimento. Então, no lugar de reclamar da vida, de reclamar de Deus, de reclamar do outro, busque olhar para dentro de si e verificar o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado. E aí vai adiante. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Legião. Legião, naquela época, era um grupo militar composto por 6.000 homens. Imagine, legião. Vocês acham que não acontece processos obsessivos com muitos obsessores? Acontece. Às vezes, muitas vezes, você abre tanto a sua porta mental que você não está sendo obsidiado apenas por um obsessor. Você termina atraindo para você muito. E quanto maior o número, maior a dificuldade de você se libertar desse processo obsessivo. Então, hoje, aquele homem tinha uma legião, ou seja, vários espíritos, que ele adquiriu, não foi numa noite, não foi da noite para o dia. Foi num processo dele, de encarnações de muitas existências, que ele não buscou se mudar, se trabalhar, ele foi trazendo. Lembra da mensagem do Cristo? Reconcilia-se com o teu adversário enquanto está a caminho.
para que você não leve desafetos para vidas futuras. Porque se você levar para a vida futura, você só vai acumulando inimizade. E aí, quando você encarna, esses amigos ficam no plano espiritual só procurando você, procurando a gente. E aí, quando você baixa a guarda, você entra num processo assim, de pensamentos negativos, de depressão. Aí você abre aquela porta para que ele entre. E aí ele se satisfaz. Porque ele está causando mal a você. Porque você causou mal a ele muitas vezes em vidas passadas. Agora é a vez dele causar o mal a você. Então, quem é o responsável por tudo isso? É o outro? Não. Se o problema está em mim, a solução está em quem? Em mim. Eu tenho que me educar, me trabalhar, praticar o bem na sua essência, na medida do possível, do meu processo evolutivo, para que essa prática do bem, essa educação espiritual, essa busca da reforma íntima, construa ao redor de mim uma proteção que vai evitar o quê? As influências negativas. Está chovendo, não está? É como se você abrisse um guarda-chuva. Quando você se educa espiritualmente, quando você se trabalha, é como se você abrisse um guarda-chuva para que os pingos da chuva não molhem você. No plano espiritual, você está abrindo esse guarda-chuva para evitar o quê? Que as energias negativas não penetrem e atinjam você. Mas aí o que os espíritos fazem? Eles ficam na espreita, esperando que você faça o quê? Feche o guarda-chuva. Como nós somos espíritos imperfeitos, a gente não mantém a vigilância constante. O que é que acontece? Vem quando a gente fecha o guarda-chuva, perde o equilíbrio, pensa negativo, alimenta o desejo de vingança, o ressentimento, aí eles, opa, fechou o guarda-chuva, vamos nos agarrar àquela pessoa, a ele. Aí pronto, aí fazem a... Então vejam o cuidado que nós temos que ter. Vamos lá, então. Seguindo aqui, só para a gente ter se situar na história. E rogavam-no que não os ordenassem partir para o abismo. Ora, era apacentada lá no monte uma grande vara de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E ele lhes permitiu. A gente sabe que os espíritos não vão obsidiar animal. O processo obsessivo acontece com a gente. Mas nessa história trazida aqui no Evangelho, esses espíritos obsessores se afastaram do obsidiado, devido à força moral do Cristo. Pronto. O Cristo conseguiu libertar o obsidiado dos obsessores. Mas os obsessores não quiseram se transformar. Por isso a passagem diz que eles atiraram os porcos do precipício. Na realidade, eles influenciaram. Com a energia deles, assustaram aquele número grande de porcos e eles caíram no precipício. Vejam as coisas que esses espíritos fazem. Então, o cuidado que nós temos que ter com eles. Se eles fazem isso, imagine o que eles podem fazer com a gente. No ambiente do nosso lar, né, se a gente não estiver vigilante. Então, aqui na passagem, quando ele fala isso, quer dizer o quê? Que o espírito obsidiado, encarnado, foi libertado pela sua transformação. Não foi milagre. E os obsessores não quiseram essa libertação. Natural, é a lei de liberdade, é uma lei de Deus, é o livre-arbítrio de cada um. E segue adiante. Depois de saírem os daimons do homem, entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se de despenhadeira abaixo para o lago e se afogaram. Então, imagine, naquela cidade onde eles tinham muito essa questão material do comércio com os porcos, uma quantidade gigantesca de porcos se atira no precipício. Vocês acham que a população dessa cidade gostou de Jesus por isso? Imagine, as pessoas muito ligadas ao material. Jesus ajudou um espírito a se libertar do processo obsessivo. Mas, por outro lado, houve um prejuízo material. As pessoas daquela cidade, muito preocupadas ainda com o material, expulsaram Jesus. Vamos trazer para os nossos dias, vamos trazer para as nossas vidas.
Quantas vezes nós estamos expulsando Jesus da nossa casa? Quantas vezes nós estamos expulsando Jesus da nossa casa mental? Com os nossos apegos, com os nossos maus hábitos, com os nossos vícios ainda. Então, nós temos que trazer as histórias do Evangelho, as lições do Evangelho para a nossa vida, para não virar letra morta. Nós temos que deixar de ser ouvintes da palavra e passarmos a ser praticantes da palavra. Nós, espíritas, cristãos, ditos cristãos, precisamos praticar mais. Deixar de ficar só ouvindo a palavra e praticar a palavra. Porque é essa a proposta dos ensinamentos do Cristo. É essa a proposta dessa passagem. Que a gente se liberte do processo obsessivo. Que nós criamos, como esse espírito aqui encarnado criava, nós criamos com os nossos comportamentos errados. Precisamos nos libertar mudando quem? Não é o outro. Não é o obsessor que a gente vai mudar. Nós temos que mudar a nós mesmos. Para que nossa sintonia não seja mais igual à sintonia do obsessor. Ele siga o seu caminho, você siga o seu. É essa a proposta do Cristo. E vamos adiante. Os que apacentavam povos, vendo o que aconteceu, fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Saíram para ver o que sucedera, foram até Jesus e encontraram o homem de que saíram os daimons, sentado, vestido, em perfeito juízo, junto aos pés de Jesus, e temeram. No lugar de expulsar Jesus, se eles dessem mais importância ao espiritual, eles tinham agradecido a Jesus. Nós agradecemos a Jesus quando a gente acorda? Nós agradecemos a Jesus ao dormir? Nós agradecemos ao Criador, a Deus, pela vida? Ou nós acordamos reclamando e vamos dormir reclamando? São questionamentos que nós temos que trazer para a gente, não é para o outro. É como eu digo sempre, quando a gente está na casa espírita, assistindo o palestrante falar, falando bonito às vezes, a gente, poxa, meu marido devia estar aqui ouvindo isso. Quem devia estar aqui era minha esposa, ela precisava ouvir isso, meu chefe, aquele meu irmão, aquele meu vizinho tinha que estar aqui. Não, engano. Quem precisava estar aqui era você. Porque o verdadeiro espírito é aquele que toma a lição em primeiro lugar para ele, no lugar de querer a lição para o outro. Se eduque primeiro. Se educando primeiro, depois você vai poder ajudar a educar o outro. E vamos adiante. Saíram para ver o que sucedera, foram até Jesus e encontraram um homem sentado, já vestido, não mais obsidiado. Os que tinham visto relataram para ele como que estava endemoniado fora salvo. Então, todos começaram a dizer, olhe, aquele homem que era endemoniado, que vivia escorraçado, que vivia nos sepulcros, excluído da sociedade, agora ele está bem. Vocês já devem ter se deparado com pessoas assim. Pessoas que nós conhecíamos e depois que buscou a religiosidade, não é a casa espírita só não, é a religiosidade, a ligação com Deus, com os bondosos amigos espirituais, pode ser na doutrina espírita, pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, não importa. Buscou Deus e a pessoa se transforma. Isso é milagre? Não. Isso é mudança de comportamento, é mudança de pensamento, é mudança de sentimento, é mudança de sintonia. É energia, nós estamos banhados por energia. Então, se você busca o religioso, a religiosidade, o espiritual, você cria ao redor de você uma energia boa. Mas se você continua apegado ao material, preso, refém, escravo do material, você termina criando ao redor de você um cárcere, uma prisão, que não consegue se libertar, que acontecia com esse espírito antes de conhecer Jesus. E aí eu pergunto, quando nós conhecemos Jesus através da doutrina espírita, o que é que nós falamos para Jesus?
Vamos lembrar de Paulo, Saulo, na estrada de Damasco. Jesus perguntou, o que queres de mim, né? Ele pergunta, Jesus, o que queres que eu faça? Nós temos que perguntar a Jesus diariamente. Mestre amigo, irmão amigo, o que queres que eu faça hoje? Reflita um pouco sobre isso e faça. Faça a sua parte. Porque a espiritualidade, Deus, o Criador, precisa de cada um de nós. Precisa que cada um de nós aqui faça a sua parte. Nesse processo de reencarnação que nós vivemos atualmente, nós precisamos fazer a nossa parte para ajudar o nosso planeta nesse processo de transição. Não pense que só o mentor da casa, só Jesus, só Deus, só o Papa, só Divaldo, só fulano Beltrano que vai fazer. Não. Cabe a cada um de nós aqui fazer a nossa parte, para que o processo de transição se faça. E aí, seguindo adiante um pouco aqui, os que tinham visto relataram que toda a multidão da circunvizinhança, né, dos Gerasenos, pediu-lhe para afastar-lhe deles, porque estavam dominados por grande medo. Ele, entrando no barco, retornou. Foi embora, expulsaram Jesus. Será que se ele estivesse lá, ele também expulsava Jesus? Né? O varão de quem haviam saído os daimons pediu-lhe para permanecer com ele. Diante da ajuda, né, da cura espiritual, pediu para continuar com Jesus. Permanecer com ele. Despediu, porém, dizendo, retorna à tua casa e relata quantas coisas Deus te fez. Olha a humildade de Jesus. Nós precisamos nos mirar na humildade dele. Quantos de nós na casa espírita se enche, né, achando que é a solução para tudo, que é o dono da verdade, né? O médium, né? Aquele médium que todo mundo busca, né? Que deixa aquele médium se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho. E Jesus, esse médium de Deus, tinha a humildade de dizer que bom era quem, quando ele dizia bom é Deus, quando alguém chamava ele de bom. E quem faz é Deus, não sou eu. Jesus sempre deixava isso bem claro. E a gente, às vezes, alimenta dentro de nós essa vaidade, esse orgulho. Só vai nos prejudicar, não vai nos ajudar em nada. Então, o que ele falou no finalzinho aqui, que aquele homem que ele tinha ajudado, buscasse em primeiro lugar, até que horas? Até 21? Beleza, tranquilo. Olhe, aquele homem, como muitos naquela época, quando Jesus ajudava, curava, apesar de Jesus dizer, né? A tua fé te curou, não sou eu, a tua fé te curou. Aquelas pessoas que encontravam a cura espiritual, ou a cura física mesmo, queriam seguir Jesus. Mas o que Jesus dizia sempre? Vai primeiro e relata isso. Vai primeiro e vai na sua casa. O que ele queria dizer com isso? Aquilo que a espiritualidade nos convida hoje. Quer fazer o bem? Faça em primeiro lugar no seu lar. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, nós estamos num momento de guerra, né? Aí no mundo, né? Ucrânia e Rússia. Aí muita gente brigando pela paz. Se podia existir, brigar pela paz. Ou muita gente buscando essa paz lá fora, tão distante. O que é que Madre Teresa dizia para as pessoas? Você quer a paz no mundo? Volte para casa e ame a sua família. Porque nós temos uma guerra, nós sabemos disso, não vamos tampar o sol com a peneira. Mas muitas das guerras não estão lá distante, estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. As famílias, muitas famílias estão em guerra. Muitas das guerras estão aqui, ó, dentro da gente. Precisando ser pacificado. Porque só vai haver paz no mundo quando houver paz dentro de mim. Só vai haver paz na sociedade quando houver paz nas famílias. Enquanto existirem essas guerras internas, o mundo não vai viver em paz. Porque o processo é do individual para o coletivo. O processo é de dentro para fora. Eu quero a paz no mundo, mas não consigo construir a paz dentro do meu lar.
Eu quero a paz no mundo e não consigo construir a paz dentro de mim. Eu vivo em guerra, em conflito, em perturbação. Como é que eu quero a paz no mundo? Não tem como. O processo de transição do planeta só vai se fazer quando os seus habitantes, que somos nós, encarnados e encarnados, mudarmos o nosso comportamento. Seguindo, trazendo para vocês, só para a gente se situar na história do obsidiado, Jesus ajudando, o ajudando a se curar espiritualmente, as pessoas criticando ele. Aí nós podemos ver muita simbologia nessa passagem. Primeiro, a questão do apego material. As pessoas chateadas com Jesus, expulsando Jesus, porque Jesus ajudou um obsidiado, mas houve um prejuízo material, dando mais importância ao material do que ao espiritual. É uma coisa. E o outro ponto, a falta de gratidão. Aquilo que eu falei, nas nossas orações, nas nossas preces, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, o caráter da prece. Louvar, pedir e agradecer. Nós estamos mais pedindo do que agradecendo. Já saímos do reclamar, né? Já é uma vitória, né? Porque tem muita gente que ainda está no reclamar. Nem louva, nem pede, nem agradece, só reclama. Nós já saímos dessa fase. Mas continuamos só pedindo, esquecendo de agradecer. A gente pede o que não tem e esquece de agradecer por aquilo que já tem. Isso é ingratidão. Essa ingratidão que a gente percebe nessa passagem do Evangelho. Aí eu trouxe alguns trechos da obra de Amélia Rodrigues, para a gente ler aqui. Interessante que a Amélia Rodrigues, nesse capítulo, é como se ela começasse do final da história para o início. Então, aqui ela está trazendo para a gente um resumo dessa passagem do Evangelho. Proclamar e difundir as primícias do reino constituía a sua aventura, pois que para isso ele era. Foi para isso que Jesus veio, para anunciar o reino de Deus, que não está fora da gente. O reino de Deus está onde? Dentro de cada um de nós. Esse reino tem que ser construído dentro de cada um de nós. O problema é que a gente fica construindo muito para fora e esquece de construir para dentro. E aí ele segue ali. Viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas, sobretudo, esclarecer e libertar, que a gente já falou aqui. Jesus tinha esse objetivo. Não era curar simplesmente a enfermidade física ou espiritual, era esclarecer o enfermo para que o enfermo se curasse através de sua transformação. Então, sobretudo, esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas, né, vigorosas da ignorância e da superstição. Então, o grande objetivo do Cristo era nos esclarecer, nos libertar dessas grilhetas, da ignorância e da superstição. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa isso que as pessoas estão falando aí direto agora? Se libertar de quê? Da ignorância. Se libertar de quê? Dos seus maus hábitos. Se libertar de quê? Dos seus maus sentimentos. Não é se libertar do outro, é se libertar do mal que ainda está dentro de você. Porque, como Kardec diz, o mal não existe, o mal é a ausência do bem. No momento que eu praticar o bem, não vai haver espaço dentro de mim para o mal. Por que o mal ainda existe dentro de mim? Porque eu ainda não pratico o bem na sua plenitude. E praticar bem faz bem. A quem, em primeiro lugar? A quem pratica. Fazer mal faz mal. Em primeiro lugar, a quem? A quem pratica o mal. Então, quem disse isso? Jesus. Quem reforça isso? A doutrina espírita. Então, o que nos está faltando a todos nós, é um estudo mais aprofundado dessa doutrina. É revisitarmos Jesus, como diz Joana, na sua obra Jesus da Atualidade. Nós, como humanidade, sociedade,
necessitamos urgentemente revisitar Jesus. Mas o Jesus descrucificado, gente. Não o Jesus da cruz, mas é o Jesus descrucificado que significa isso. As lições dele, os ensinamentos dele. Nós precisamos revisitar esses ensinamentos de Jesus para que a gente possa mudar a nossa vida, para que a gente possa se fortalecer, se transformar e passar por esse processo de transição pelo qual ele está passando de uma forma mais tranquila. Durante a pandemia, muita gente reclamou de Deus. A pandemia negativa não teve um caráter, vamos dizer assim, de castigo. Não foi um castigo. A pandemia não teve esse caráter punitivo que muita gente pensa ainda, alimenta ainda. Todo o processo pelo qual nós passamos tem um caráter educativo. Então, a pandemia, como todo outro processo de dor e sofrimento, tem um caráter educativo. Vai caber a gente aprender durante o processo. Cabe a gente aprender durante o processo da dor e do sofrimento. Durante o processo obsessivo. Porque muita gente acabou a pandemia e muita gente não aprendeu nada. Muitos aprenderam, muitos não aprenderam. É a tal da liberdade, é o livre-arbítrio. Cabe a escolha, cabe a cada um. Mas não é você se livrar da dor e do sofrimento que vai fazer você evoluir espiritualmente. Mas é aquilo que você aprende durante o processo. É esse esclarecimento que Jesus busca nos trazer. Para que a gente possa se libertar dessas amarras que nós mesmos construímos. Essas prisões que nós mesmos construímos com o nosso pensamento negativo. E aí a Amélia continua dizendo o seguinte: o povo era o seu rebanho. Que povo é esse? Somos nós. É o grande pastor. É o grande modelo e guia, Jesus. Para esse rebanho viera dar a vida. Não veio trazer a morte, veio trazer a vida, a esperança. Era, todavia, necessário que as ovelhas, quem são as ovelhas? Todos nós. Ele veio nos ajudar. Ele veio trazer o esclarecimento. Ele veio nos libertar. Mas era necessário que nós, as suas ovelhas, conhecessem o pastor, a fim de poder identificar-lhe a voz, obedecer-lhe o chamado. Então é necessário, Jesus veio, como aquele irmão mais velho, como os Espíritos disseram, modelo e guia. É o maior modelo que nós temos para seguir. Porém, é necessário que a gente queira seguir. Que a gente busque ele através dos seus ensinamentos. É necessário que a gente faça o nosso movimento, a nossa transformação. Nós não podemos ficar parados achando que vai cair do céu. Milagre não existe. O que existe é trabalho. É como diz uma música: um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós teremos espíritos perfeitos. Mas é preciso o quê? Acreditar e, acima de tudo, trabalhar. Não existe mudança, transformação sem trabalho, sem esforço. E aí, continua a média. Os jogos do prazer, nos antros de perdição, levaram àquele estado. Aí ela está falando dele, né? Daquele obsidiado de Iracema. Somos nós aqui, ó. Muitos de nós ainda nos entregamos aos prazeres da vida. Nos deparamos com Cristo, muitas vezes, e escolhemos ainda os prazeres do mundo, no lugar de escolher seguir Jesus. E aí vai seguindo. Atormentado por forças subjugadoras, abandonaram o lar e os parentes. Não pense que isso só acontece com ele. Isso aqui pode acontecer com a gente. Nós não estamos imunes a essas influências. Se a gente abrir o nosso campo mental, a gente pode permitir que esses espíritos obsessores entrem na nossa energia, no nosso campo mental, e terminem fazendo com que a gente cometa equívocos que se arrependa depois. Então, nós temos que ter muito cuidado
com aquilo que a gente está pensando hoje em dia, com aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está alimentando dentro de nós. Porque ninguém aqui é espírito perfeito. Ninguém aqui alcançou a perfeição. Nós ainda temos o mal dentro da gente. E se a gente ficar alimentando esse mal dentro da gente, a gente só vai atrair o quê? O mal. E aí, muitas vezes, esse mal atraído potencializa o mal que já está na gente, e aí a gente termina cometendo equívocos, erros, e depois vai se arrepender, vai chorar. E como eu digo sempre, no tempo lá atrás de minha mãe, já tem um tempinho, me ensinava, quando a gente faz aqui, paga ali, né? Dizia assim, né? A gente faz aqui, paga ali. Acabou isso. Você faz aqui hoje, está pagando aqui. Hoje, o processo que o planeta está passando não é para você se arrepender na próxima encarnação, não. Para você espiar na próxima encarnação, não. Você já está respondendo aqui e agora. Porque o tempo urge, não dá mais para empurrar com a barriga. Nós não temos mais a justificativa da ignorância. Nós já temos o conhecimento necessário para saber fazer as escolhas certas. E aí Emmanuel diz, errar é humano. Persistir no erro é sinal de quê? No popular se diz, é sinal de burrice. Emmanuel, como espírito evoluído, não jamais iria falar isso. Ele que ele diz, errar, persistir no erro é sinal de viciação e teimosia. Nós somos ainda crianças viciadas e teimosas. Esse livro eu trouxe para a gente ajudar no nosso entendimento. Claro que uma palestra não é suficiente para abordar um tema tão complexo como esse, mas aqui a gente já percebeu. Nós precisamos refletir. Nós estamos, na nossa vida, nós estamos dando mais importância ao espiritual ou ao material? Em primeiro lugar. Nós estamos agradecendo a dádiva da vida? Nós estamos agradecendo hoje por respirar? Nos momentos que nós vivemos aí, pessoas que estavam sem ar para respirar. Você agradece todo dia por você ter a oportunidade de respirar? De estar vivo, tendo a oportunidade de continuar vivo, continuar esse processo evolutivo? Agradecer por tudo que você já tem, no lugar de ficar só pedindo pelo aquilo que não tem? Certo? Você, que tipo de pensamento, sentimento você está alimentando? Então, são reflexões que nós já trouxemos hoje aqui, que precisamos levar para o nosso dia a dia, para não ficar só ouvindo o palestrante, lendo livros e não internalizando, não buscando vivenciar esses ensinamentos. E esse livro, Cura e Autocura, André Moreira é um espírita, ele é médico, foi, por um bom tempo, presidente da AME de Minas Gerais. Ele traz esse livro, que é um livro que eu aconselho a leitura, Cura e Autocura. Primeiro, ele vai chamar a atenção que todo o processo, e aí a própria doutrina nos chama a atenção a respeito disso, principalmente as obras de Manuel Filomeno Miranda, que todo o processo obsessivo começa com a auto-obsessão. O obsessor não entra, não invade a sua casa mental sem você permitir. Ele só entra quando a porta está aberta, a janela está aberta. Quando seus pensamentos, sua sintonia está conectada com ele. Eles não invadem, não arrombam a porta da sua casa. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, se todo o processo obsessivo começa com a auto-obsessão, todo o processo de cura começa com a auto-cura. Por isso que Jesus dizia, não foi eu que te curei, a tua fé, a tua mudança, a sua transformação é que curou você. E aí, o que é que Andrei coloca para a gente? Apesar dos protestos dos espíritos, ele faz uma abordagem dessa passagem sobre o obsidiário de Iracema, na sua obra. Ele fala das curas realizadas por Jesus, trazendo para uma visão espírita. Então, apesar dos protestos dos espíritos temporariamente trevosos, olha o que ele diz, aqueles espíritos obsessores estão temporariamente trevosos, porque nenhum de nós vai viver na ignorância para sempre. Menos aqueles obsessores que ainda alimentam o mal, um dia serão espíritos perfeitos,
Que Jesus dizia, um dia nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, aquele obsessor que hoje é o obsessor que quer o nosso mal, um dia, outra lei de Deus, que é a lei de progresso, vai fazer com que ele mude, se transforme. Então, Jesus, naquele momento, quando já viu em Amélia, ele libertou aquele enfermo da alma. Não era enfermo do corpo físico, era enfermo da alma. Libertou através do quê? Da concordância e aceitação dos pensamentos. Ações e sentimentos inspirados, deixando a legião de espíritos desviados do mal a companhia da manada de porcos, símbolo da queda moral. Então, através da força moral do Cristo, mas também devido a um processo de mudança do obsidiado. Então, a gente na Casa Espírita, como doutrinador, a Casa Espírita nos acolhe, e na doutrinação no mediúnica, a gente faz nosso processo de doutrinação. Mas quem tem que fazer o processo de mudança é o espírito que está sendo atendido. Nós somos apenas um instrumento da espiritualidade. Nós estamos nos educando, nós estamos nos trabalhando, e o espírito que vem ser atendido também tem que querer se trabalhar, tem que querer se transformar. Certo? E aí, esse livrinho aqui, ó, do guarda-chuva, na realidade, Richard Simonet tem 3 livros. Quem tem medo da obsessão, quem tem medo de espírito, quem tem medo da morte. Outro dia, se vocês me convidarem, a gente volta a falar a respeito desses temas aí, da morte, quem tem medo de espírito, de obsessão. E aí dá um seminário. Então, Richard Simonet tem 3 livros. Então, quem tem medo da morte, de espírito e obsessão. Quando nesse livro, ele diz o seguinte: muitos de nossos desajustes e enfermidades estão estreitamente relacionados com influências espirituais. Então, muitas das nossas enfermidades, quantas vezes nós vamos ao médico? O médico faz o exame, nada. Você acorda todo dia com aquele cansaço. Você está doente. Deve ter dengue, deve ter isso, deve ter aquilo, outro. Aí vai no médico, você não tem nada. Vai no outro, não tem nada. Qual é a causa desse cansaço? Naquele livrinho, Filho de Deus, de Joana, psicografia de Divaldo, vai dizer, esse cansaço, a causa é espiritual. Se você está sentindo cansaço diário, vai buscar um médico, claro. A doutrina não proíbe ninguém buscar, ao contrário, tem que buscar o médico. Buscou o médico, fez todos os exames, está ok. Clinicamente, o problema é o quê? Espiritual. Aí tem que tratar o espiritual. Né? Quantas pessoas estão acordando com aquele cansaço? Né? Parece que estão carregando o mundo. É a energia do planeta nesse processo de transição. E a gente não quer orar, não quer se proteger, está abrindo o campo mental, está se prejudicando. Nada, porém, passível de susto. Então, isso que a gente está falando aqui, que a doutrina fala, não é para a gente se assustar. É para a gente ter o conhecimento necessário para se proteger, para poder se esclarecer do que está acontecendo e poder se proteger, entendeu? E poder seguir o seu caminho mais tranquilo. Desde que nos esclareçamos sobre o assunto, buscando a verdade, dispostos a seguir os caminhos de libertação sinalizados pela doutrina espírita. Precisamos ter o conhecimento, o esclarecimento, para a gente saber o que, é que está acontecendo e saber o que fazer. Não é para se assustar, sair correndo. Mas saber que o mundo está passando por uma transição, está tendo aquele momento de perturbação, que é natural. Como eu digo, no dia que você vai tirar uma cadeira na sua casa, da sala e botar no quarto, não gera transtorno nenhum. Mas vai mudar a casa toda, vai fazer uma faxina, uma reforma na sua casa. Parece que cria aquele clima de perturbação, é um chateando com o outro e aborrecendo com o outro. Por quê? Porque é uma transformação. Transformar, mudar não é fácil. Imagine transformar, mudar
um planeta como um todo. Então, esse processo de perturbação está influenciando negativamente muitas pessoas. Mas é para se assustar? Não. É para estar atento, se proteger. De que forma eu posso me proteger? Através da prece, através dos bons pensamentos. O mau pensamento vem natural, mas não convide ele para sentar. Tem gente que pega um mau pensamento, convida para sentar, oferece um lanche, um cafezinho. Pronto. Aí que a coisa pegou. Para ele ir embora, depois de um cafezinho e um bolinho, ele vai querer ir embora? Não, ele vai querer continuar ali por um bom tempo. E aqui nós temos a primeira obra psicografada por Divaldo e ditada pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Nos bastidores da obsessão. Onde, nesse livro, Manuel Filomeno Miranda, em 1970, imagine, ele vai dizer, a obsessão, mesmo no dia de hoje, então, acontecia na época de Jesus, acontecia antes de Jesus, continuou existindo depois de Jesus e continua existindo hoje o processo obsessivo. Porque onde existem espíritos encarnados alimentando maus pensamentos, maus sentimentos, vai existir obsessão. Então, vamos lá. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso flagelo social. Ele está presente em toda parte, convidando o homem, todos nós, a sérios estudos. E aí segue. As grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicar. Então, mesmo todo o processo, todo o avanço tecnológico, todo o avanço intelectual da humanidade, nós não conseguimos ainda erradicar a obsessão. Porque a obsessão está ligada ao quê? Ao espírito. Somos nós. E como nós não somos espíritos perfeitos, ainda guardamos ressentimentos, mágoas dos outros, os outros também ainda guardam ressentimentos e mágoas da gente. E aí isso gera o quê? O processo obsessivo. Que a gente leva de uma encarnação para outra. Essa briga, essa discussão, essa guerrinha continua no mundo espiritual. A gente reencarna, continua lá. E aí Joana vai dizer que esse processo só vai acabar no dia que a gente elegeu o amor como o nosso grande objetivo. Por isso que Jesus dizia, amar até os vossos inimigos. E amar os vossos inimigos não é ter por ele o sentimento que você tem por amigo, mas é não guardar a respeito dele mágoa, ressentimento, desejo de vingança. E para fechar, nosso tempo acabou, a gente pode ir até mais tarde, se vocês quiserem, mas como tem horário e disciplina, essa perguntinha do livro do Espírito. O Espírito adora essa pergunta, essa resposta. E aí ele se senta, se acomoda e diz, o problema não é meu. É o meu obsessor. Essa desculpa, ele sempre dá, sempre a culpa é do outro, nunca a responsabilidade é dele. E quando a gente tem o tal do obsessor, fica mais fácil ainda que ele não está aqui para se defender, a não ser da mediúnica. Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Quem estudou os espíritos sabe de cor salteada essa resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então vejam, que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina. Mas eles nos influenciam porque a gente abre o espaço para isso. Então, como o nosso tempo acabou, fica o convite para que vocês leiam 10 questões depois. A 459 diz que os espíritos nos influenciam. 10 questões depois, na 469, Kardec pergunta assim, se eles nos influenciam, o que é que eu posso fazer para evitar essa influência? Aí os espíritos vão responder, acreditar em Deus e praticar o bem. Então, acreditar no Pai, que é um Pai de amor, que é um Pai que quer o nosso bem, não quer o nosso mal. E praticar o bem. Com esses dois comportamentos, com esses dois pensamentos, confiar em Deus e praticar o bem com essas duas ações,
a gente cria uma proteção e evita a influência dos maus espíritos. Essa lição que fica trazida no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus, trazido pela Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, vem nos ensinar exatamente isso. Que o processo obsessivo é comum a todos nós. E aí nós podemos, em outro momento, falar de obsessão. Você tem vários livros de obsessão. Mas nós podemos evitar essa obsessão? Podemos. Podemos nos proteger desse processo obsessivo? Podemos. Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Acreditando em Deus, como disse os Espíritos da Kardec, e praticando bem. E fazer bem, como eu disse antes, faz bem a todo mundo. Então, que a paz, o amor e a alegria estejam nos corações de nós todos e que a gente visualize o bem, compartilhe o bem, não compartilhe o mal, não compartilhe pensamentos negativos, nem mensagens negativas de WhatsApp. Que o mal já tem muita gente compartilhando. Então, faça diferente, compartilhe o bem, que isso vai fazer bem, em primeiro lugar, para você. Isso aí, gente. Resta agora agradecer nosso irmão, eu esqueci de apresentar ele, nosso irmão Ricardo Dantas, por esclarecimentos tão importantes a gente, né? Porque esse tema é um tema que está sempre em evidência, né? A obsessão está sempre na primeira da gente. Mesmo que seja uma obsessão simples, está sempre, é uma realidade, sempre presente, né? E uma coisa importante, a gente escolhe a companhia que a gente quer. Como o nosso irmão falou, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. É a gente que busca, é o livre-arbítrio que está batendo na nossa porta. Mas isso aí, ele passou para a gente isso aí de forma bem prática. Resta que a gente siga os caminhos que ele nos traçou aí. Né? Que nada mais é do que o Cristo sempre nos incentivou a seguir o Evangelho, o bem, o amor. Né? Isso aí. Valeu aí, meu irmão. Vamos incomodar você outras vezes vai estar aqui com você, dividindo um pouco que você tem aprendido da doutrina. Vamos passar a segunda parte e depois nós vamos vai na prece dizer amém. Vamos colocar aos pais ministrado.
Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos... E não nos deixe, Pai, cair e tentar. Livra-nos de todo o mal que assim seja. Amado Mestre Jesus, estamos nesse instante agradecermos por mais essa oportunidade que nos foi dada de aqui estarmos reunidos em teu nome. Agradecermos pelo amparo, a proteção, a assistência que tivemos de mais aqui. Agradecermos, Mestre, os leitores da nossa casa, que inspiraram o nosso irmão para que ele conseguisse nos passar com muita clareza a mensagem. Agradecer ao nosso povo, a boa vontade, esteja nos trazendo essa mensagem. Agradecer a todos os presentes e aqueles que nos acompanham, para que nesse instante eles possam receber as bênçãos que estão sendo derramadas nesse instante sobre a nossa. E aí, em teu nome, Mestre amado, em nome desta falange de trabalhadores da tua seara, dos mentores espirituais da nossa casa de oração, o Consolador. Colocamos um ponto final na nossa reunião da noite. Pedimos ainda, Mestre, que nos conduza em paz ao nosso futuro. Encerrado, meu Deus. A nossa oração.